بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a nossa série de aulas de jurisprudência, aulas baseadas neste livro intitulado Durusun fil Fiqh wal Hadith, livro que é ensinado aos estudantes iniciantes da Universidade Islâmica da Al-Madina. Na aula de hoje iremos, inshallah, iniciar um novo subcapítulo. Um novo subcapítulo do capítulo da oração. E este novo subcapítulo, como diz o autor, é Babu Salat al-Musafir. O subcapítulo da oração do viajante. A oração do viajante. Então este é o novo subcapítulo acerca da oração do viajante. E este capítulo, como diz o autor, é composto de 3 questões. Este subcapítulo da oração do viajante é composto de 3 questões ou de 3 assuntos. O primeiro deles é Al-Qasr. O segundo é Al-Jam' e o terceiro é As-Salatu ala al-Rahila. Quanto ao primeiro assunto, é Al-Qasr. O primeiro assunto é Al-Qasr, que é a diminuição, a redução da oração, que consiste em encurtar as orações de 4 unidades a 2 somente. Quanto ao segundo assunto, quanto à segunda questão mencionada pelo autor neste subcapítulo, há Al-Jam'. E Al-Jam' consiste em reunir a oração de Al-Dhuhr com a oração de Al-Asr. Como também consiste em reunir a oração de Al-Maghrib com a oração de Al-Isha. Quanto à terceira condição, à terceira questão, ao terceiro assunto mencionado pelo autor, é As-Salatu ala al-Rahila, que é a oração sobre o meio de locomoção, sobre o meio de transporte, que sejam animais ou viaturas ou veículos. Então estes são os 3 assuntos ou as 3 questões que compõem este subcapítulo, que é o subcapítulo da oração do viajante. Então temos o capítulo da oração e debaixo deste capítulo temos vários subcapítulos como foram tratados anteriormente, e na aula de hoje tratamos este novo subcapítulo que é a oração do viajante.
E este subcapítulo é composto de 3 assuntos. Como dissemos, al-qasr, al-jam' wa-salatu ala al-rahila. O primeiro assunto que é a diminuição da oração. O segundo que é o facto de reunir entre 2 orações. E o terceiro é o facto de orar sobre o meio de locomoção. Tudo isto é relativo se trata ou faz parte da oração do viajante. Então o autor, depois de ter mencionado estes 3 assuntos de maneira resumida, vai detalhar cada um deles e mencionar as suas respectivas evidências, as suas respectivas provas. Então o autor começou pelo primeiro, que foi mencionado anteriormente, que é al-qasr. E al-qasr é a diminuição, a redução da oração, que consiste em encurtar as orações de 4 unidades a unicamente 2. É o facto de reduzir as orações de 2 unidades, as reduzir ou as encurtar a unicamente 2 unidades. Como é o caso, por exemplo, de al-dhuhr. A oração de al-dhuhr é constituída de 4 unidades de oração. Então, o viajante é-lhe permitido de fazer unicamente 2 e não 4. Da mesma forma que a oração de al-asr, que também é constituída de 4 unidades de oração, o viajante faz unicamente 2. E a mesma coisa para a oração de al-isha, que contém também 4 unidades de oração, o viajante efetua unicamente 2. Quanto à oração de al-maghrib, fica como ela é, que seja para o viajante como para o residente. É de 3 unidades de oração e não muda, que seja durante o momento em que a pessoa está na situação de residente, como na situação de viajante. Então a oração de al-maghrib não é encurtada, não é reduzida. E o autor diz: al-qasr, a diminuição ou a redução da oração, foi estabelecida, foi confirmada e comprovada pelo Alcorão e pela Sunnah do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, mas também pelo consenso dos sábios, al-ijma'. Então, a redução das orações de 4 unidades, o facto de as encurtar ou de as reduzir a 2 unidades unicamente durante a viagem, no caso do viajante, foi estabelecido pelo Alcorão, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, pela Sunnah e também pelo consenso dos sábios, que é o que se chama al-ijma'. Quanto ao Alcorão, temos a sua confirmação na Surat An-Nisa. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Allah subhanahu wa ta'ala disse no versículo número 101 de Surat An-Nisa, de acordo com o sentido do versículo: e quando vocês percorrem a terra, quando viajam pela terra, não são recriminados por reduzirem as orações se temerem o ataque dos descrentes. E quando vocês percorrem a terra, não são recriminados por reduzirem as orações se temerem o ataque dos descrentes. Quanto à Sunnah, é um hadith narrado por Ya'la ibn Umayyah. وأما من السنة فحديث يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. Ya'la ibn Umayyah nos informa que questionou acerca do versículo mencionado anteriormente, dizendo: questionei Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, dizendo: acerca do versículo mencionado anteriormente: e quando vocês percorrem a terra, não são recriminados por reduzirem as orações se temerem o ataque dos descrentes. Então, disse a Umar ibn al-Khattab, ou melhor dizendo, questionei Umar ibn al-Khattab acerca deste versículo, dizendo: as pessoas estão em segurança. Isto é, por que razão é que continuamos a reduzir a oração logo que estamos a viajar, sendo que agora estamos em segurança? Isto é, agora já não tememos os descrentes. Então Umar radiyallahu anhu respondeu: me admirei daquilo que te admiraste. E questionei o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam acerca disso. Então respondeu sallallahu alaihi wasallam: é uma esmola que Allah vos fez, então aceitem a sua esmola. Então este tabi'i questionou Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, que é um sahabi, acerca deste versículo, no qual Allah subhanahu wa ta'ala nos diz que e quando vocês percorrem a terra, não são recriminados por reduzirem as orações se temerem o ataque dos descrentes. Então este tabi'i questionou acerca do facto que eles se encontravam
agora em segurança e que não temiam o ataque dos descrentes, então porque deveriam continuar a reduzir a oração durante a viagem. Então Umar radiyallahu anhu respondeu a este tabi'i: me admirei daquilo que te admiraste. Isto é, o tabi'i Ya'la ibn Umayyah se admirou. Então o Umar também se tinha admirado. E Umar questionou o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam acerca deste ponto, acerca deste versículo. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: é uma esmola que Allah vos fez, então aceitem a sua esmola. Quer dizer que é permitido de reduzir a oração durante a viagem, logo que estamos a viajar, em qualquer que seja a situação, que a pessoa se encontre em segurança ou que a pessoa se encontre em insegurança. Nos dois casos, é permitido ao muçulmano de reduzir a sua oração. De maneira resumida, é permitido de reduzir a oração em todas as situações, logo que a pessoa se encontra a viajar. A partir do momento em que a pessoa se encontra a viajar, é permitido para ela de reduzir as orações de 4 unidades a 2 unicamente. Este hadith foi relatado por Muslim. Quanto ao consenso, quanto ao al-ijma', os sábios são unânimes. Os sábios são unânimes quanto à legislação de reduzir a oração durante a viagem. Os sábios são unânimes, isto é, não há divergência quanto à legislação de reduzir a oração durante a viagem. Então, terminamos aqui este primeiro ponto. Depois o autor diz o verdito de fazer al-qasr, de reduzir a oração durante a viagem. Qual é o verdito de reduzir a oração durante a viagem? Dissemos há pouco que foi estabelecido e que foi confirmado, que foi comprovado a legislação de reduzir a oração durante a viagem. Agora, o autor vai nos falar qual é o verdito de o fazer. Qual é o verdito de reduzir a oração durante a viagem. Depois de termos visto que é legislado de reduzir a oração durante a viagem, o autor nos fala do seu verdito. Isto é, será que é recomendável ou obrigatória? Será que é recomendável de reduzir a oração durante a viagem ou é obrigatório? O autor diz: o sentido de reduzir a oração são as orações de 4 unidades unicamente, e não as de 2 e de 3 unidades, pois não se reduz
a oração de Al-Fajr, nem a oração de Al-Maghrib. Então aqui temos duas orações que não são reduzidas, que não são diminuídas, como já foi dito anteriormente. Al-Fajr, que são unicamente duas unidades de oração, que seja para o residente como para o viajante, mas também Al-Maghrib, como foi dito, que seja para o residente como para o viajante, são 3 unidades de oração. Então, Al-Fajr e Al-Maghrib não são reduzidas. Mas as únicas orações que são reduzidas são Al-Dhuhr, Al-Asr e Al-Maghrib. Al-Isha. E o autor diz, e esta redução da oração é uma sunnah. Então aqui o autor nos dá a sua opinião sobre esta questão. Então o veredito, de acordo com a opinião do autor, é que é uma sunnah, é uma rukhsa, é uma permissão, isto é recomendável. E o autor diz que é a opinião predominante. O autor diz que é a opinião predominante, que é que reduzir a oração durante a viagem é melhor que a completar. É melhor que a completar. Quer dizer que, para o autor, a sua opinião é que é recomendável e não obrigatório de reduzir a oração durante a viagem. O autor nos diz que é uma sunnah. E aqui o sentido de sunnah é que é recomendável e não obrigatório. E diz que é uma rukhsa. E a rukhsa é uma permissão. É uma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala nos permitiu. E o autor diz que é a opinião predominante, que é que reduzir a oração durante a viagem é melhor que a completar. Que é melhor reduzir que completar a oração durante a viagem. Quer dizer que é melhor de fazer a oração de Al-Dhuhr em 2 unidades de oração do que a fazer em 4 unidades de oração. E isto porque o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, o fazia constantemente. O autor aqui nos diz que a razão que o leva a dizer que é recomendável de reduzir a oração é o facto que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, reduzia constantemente a sua oração logo que estava a viajar. Logo que viajava, reduzia ou encurtava a sua oração durante a sua viagem. Então, aquele que completa a sua oração durante a viagem, a sua oração será correta. Aqui o autor nos fala de outro ponto, que é que aquele que completa a sua oração durante a viagem, isto é, continua a fazer 4 unidades de oração, a sua oração será correta. A sua oração será correta, exceto, e aqui o autor dá uma exceção, exceto se o faz por desprezo pela sunna do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Se a pessoa abandona a sunna do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, por desprezo, então neste caso o autor diz que neste caso comete um pecado por desprezar a sunna do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Depois o autor diz, e há quem diga, aqui o autor nos vai falar da segunda opinião, o autor nos diz, e há quem diga, e há sábios que têm como opinião que é obrigatório para o viajador ou para o viajante, também podemos dizer viajador, que dizem que é obrigatório para o viajante de reduzir a oração. Então esta é a segunda
opinião. A primeira opinião é que é recomendável e não obrigatório, e é a opinião do autor. Quanto à segunda opinião, mencionada pelo autor, é que é obrigatório e não unicamente recomendável. E o autor mencionou a evidência. Mencionou a evidência sobre a qual se baseiam os sábios que têm como opinião que é obrigatório de reduzir a oração durante a viagem. Então, os sábios que têm esta segunda opinião, que é que é obrigatório de reduzir a oração durante a viagem, é um hadith. Um hadith narrado por Ibn Umar. Um hadith narrado por Ibn Umar. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وفي الرواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. Então, a evidência, a prova sobre a qual se apoiam os sábios que têm como opinião que é obrigatório de reduzir a oração durante a viagem é um hadith que foi narrado por Ibn Umar radiyallahu anhuma, que disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: certamente que Allah ama que os seus servos aproveitem das suas permissões da mesma forma que detesta que lhe desobedeçam. Certamente que Allah ama que os seus servos aproveitem, que beneficiem das suas permissões da mesma forma que detesta que lhe desobedeçam. Este hadith foi relatado por Ahmad e foi autenticado por Al-Albani. Então esta é a evidência, a prova dos sábios que têm esta opinião, que é que é obrigatório de reduzir a oração durante a viagem. Depois o autor diz a distância na qual é permitido reduzir a oração. Aqui o autor nos vai falar de mais uma questão, que é qual é a distância na qual é permitido reduzir a oração. Isto é, qual é a distância que a pessoa deve percorrer para ser considerado como viajante e assim poder reduzir a sua oração. O autor diz: não foi referido no Alcorão nem na Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam qualquer que seja a delimitação da distância que o viajante deve percorrer a fim de ser considerado como viajante e poder assim reduzir a sua oração. Então o autor lança a questão que é a distância na qual é permitido reduzir a oração. Isto é, qual é a distância que a pessoa deve percorrer para ser considerado como viajante? E o autor responde à sua própria questão dizendo: não foi referido no Alcorão nem na Sunna qualquer que seja a delimitação da distância que o viajante deve percorrer a fim de ser considerado como viajante e poder assim
reduzir a sua oração. E a regra a seguir, neste caso, é de dizer que a oração é reduzida em tudo aquilo que é considerado como sendo uma viagem. Quanto àquilo que não é considerado como sendo uma viagem, não se reduz a oração. De maneira breve e resumida, a questão retorna ao urf, aos hábitos e costumes das pessoas. A questão retorna aos hábitos e costumes das pessoas. Portanto, aquilo que é geralmente conhecido e considerado pelas pessoas como sendo uma viagem, será considerado como tal. Será considerado como tal. E a pessoa será um viajante e poderá reduzir a sua oração. Repito este ponto, que é extremamente importante. Então o autor nos diz que nem no Alcorão, nem na Sunnah, nos veio qualquer que seja a delimitação da distância para o viajante. Não foi mencionada nenhuma delimitação, nem no Alcorão, nem na Sunnah, para considerar, ou uma delimitação que a pessoa deve percorrer a fim de ser considerado viajante. Então, visto que nem no Alcorão nem na Sunnah foi mencionada qualquer distância ou qualquer delimitação de distância a percorrer para que a pessoa seja considerada como viajante, então a regra neste caso é que aquilo que é considerado como sendo uma viagem, então a pessoa pode reduzir a sua oração. E aquilo que não é considerado como uma viagem, então a pessoa não pode reduzir a sua oração. A oração é reduzida em tudo aquilo que é considerado como sendo uma viagem. Quanto àquilo que não é considerado como sendo uma viagem, não se reduz a oração. E como dissemos, nestas questões retornamos ao urf, aos hábitos e aos costumes das pessoas. Portanto, aquilo que é geralmente conhecido das pessoas e considerado como uma viagem, então as pessoas podem reduzir a oração. E aquilo que não é considerado pelas pessoas como sendo uma viagem, então não é permitido de reduzir a oração e a pessoa não é considerada como viajante. E para terminar, a questão de al-qasr, a questão da redução da oração durante a viagem, o autor diz, ou melhor dizendo, lança mais uma questão e será a última. Quando inicia a redução da oração e quando termina? Isto é, quando é que o viajante inicia a redução da sua oração e quando é que a termina? O autor diz, a redução inicia logo que o viajante sai do seu local de residência, que seja uma aldeia, uma cidade, etc. E isto porque uma pessoa não é considerada como viajante senão depois de sair do seu local de residência, do perímetro da sua vila, cidade ou aldeia. O autor diz que a redução inicia logo que o viajante sai do seu local de residência, que seja numa aldeia, numa cidade, e isto porque uma pessoa não é considerada como viajante senão depois de sair do seu local de residência, do seu perímetro de residência. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, e logo que percorrem a terra.
Depois o autor diz: e o fim da redução da oração se termina com o fim da viagem, pois ao regressar ao seu local de residência, à sua cidade, à sua aldeia, a pessoa é considerada como residente e não lhe é permitido de reduzir a oração e, pelo contrário, é obrigatório para ele de completar a sua oração, pois regressou ao seu local de residência. O autor diz: e o fim da redução da oração se termina com o fim da viagem, pois ao regressar ao seu local de residência, a pessoa é considerada como residente e não lhe é permitido reduzir a oração e ele é obrigatório de a completar. Ficamos por aqui e terminamos assim o primeiro dos 3 assuntos mencionados pelo autor, e na próxima aula iremos, bi'idhnillah, terminar os 2 outros. Então o primeiro é Al-Qasr, que terminamos, e na próxima aula, bi'idhnillah, iremos abordar Al-Jam' e também As-Salatu ala Ar-Rahila. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.